E aí galera, beleza? Bom, vamos falar aqui hoje a respeito do transtorno obsessivo compulsivo, ainda falando a respeito de saúde mental. Bem, e um dos problemas mais comuns para as pessoas ao redor do Brasil e do mundo, o toque ele é um problema, um comportamento de maneira geral completamente irracional para as pessoas, ao ponto em que o paciente ele não consegue controlar as compulsões dele. E o toque ele não tende a afetar apenas o paciente, assim como outro transtorno mental, outros transtornos, ele vai começar a atrapalhar de maneira geral a vida do portador. E alguns, algumas das coisas que eu posso citar aqui são a dificuldade para se controlar e a vergonha. E tudo isso é extremamente comum. Nesse vídeo você vai aprender sobre o toque, as causas, os efeitos do cérebro e, cara, sobre o toque de maneira geral. E cerca de 1 a 2,5% da população mundial sofrem com toque. E a tendência é que essa doença se torne cada vez mais comum. Com base nisso, eu decidi falar a respeito dela. O que é o toque? O toque ele é um transtorno que tende a prejudicar a sua vida como um todo. E, digamos assim, sabe essa mania que você tem de repente uma mania de ficar verificando se a porta ela tá trancada. Enfim, pensa numa pessoa que fica verificando se a porta tá trancada ou não durante 3 horas ao dia. Pense nisso. Pensa no quanto que isso vai comprometer. Bem, vamos supor que uma pessoa ela vá dormir 1 hora da manhã e acorde às 5 e que ela saia às 6 horas. E tipo, ao mesmo tempo a pessoa ela poderia sair às 9 pro trabalho, mas ela sai às 6 por quê? Porque ela tem que ficar 3 horas ali olhando se a porta ela tá realmente trancada ou não. Não sei se deu para pegar o exemplo, mas é basicamente assim que um transtorno mental como toque age na sua vida. Ele é uma compulsão, literalmente. Ele prejudica a sua vida. Bom, se vocês gostarem do meu conteúdo, cara, eu vou deixar aqui o link do meu livro. Se vocês quiserem me apoiar financeiramente, claro. E, tipo, no meu livro eu falo sobre diversas coisas que eu falei aqui a respeito do meu canal. E eu falo sobre algumas coisas de maneira mais aprofundada também. Eu falo sobre a vida, a morte, enfim. Basicamente sobre tudo isso. E é isso. Vamos para o vídeo. Bom, as principais características que discernem o toque de alguma outra doença ou de alguma mania são, primeiro de tudo, o tempo que você vai gastar. E as pessoas que sofrem de toque, elas perdem um tempo imenso apenas para cumprir suas manias. É exatamente aquilo que eu falei do cara que verifica durante 3 horas se a porta está realmente fechada ou se ela está aberta. Isso é um exemplo de um toque. E isso chega ao ponto de atrapalhar e prejudicar na sua vida. Pensa uma pessoa que poderia dormir até 8 horas, tá dormindo até as 5. Enfim, é só um exemplo, tá, gente? A segunda coisa é o sofrimento. Esse comportamento do toque ele é completamente irracional e involuntário, entre aspas. Por quê? Porque a pessoa que sofre de toque, ela não gostaria de ter aqueles comportamentos. Ela tem toque não porque ela quer, mas porque ela tem basicamente isso. E ela sofre com isso. Ela não consegue combater isso, basicamente isso. A terceira coisa é a vida afetada. Diferente de muitas manias, né, cara? Porque a mania você não sofre, muitas vezes você tá fazendo ela de maneira racional e você quer fazer aquela mania, enfim. A terceira coisa é a vida afetada. E as pessoas que sofrem de toque, elas têm suas vidas afetadas. As pessoas ao redor muitas vezes elas não conseguem entender o que a outra pessoa está sentindo. Por conta disso, as outras pessoas acabam julgando e magoando a pessoa que sofre de toque. Bom,
Isso mostra que a pessoa que tem toque muitas vezes ela tende ao isolamento, muitas vezes a pessoa sofre ainda mais, enfim. E é comum ver casos de pessoas que perderam seus relacionamentos, seus empregos ou cursos universitários por causa do toque. As diferenças entre o toque e a ansiedade. E eu vou explicar entre tópicos as diferenças entre essas duas doenças. Fazem, colocando uma nota aqui, cara, foi difícil achar essas informações, foi difícil refletir sobre essas informações, foi difícil, uh, como eu posso dizer, foi difícil pesquisar de maneira geral essas informações, confirmar, enfim. E, cara, na boa, eu confiei bastante na palavra de um outro, aliás, na palavra de um psiquiatra, o Dr. Marco Antônio Abud, porque ele falou exatamente a respeito dessa questão. E eu recomendo que vocês visitem o canal dele, o canal Saúde da Mente, se eu não me engano, que é um canal muito bom também. Bom, voltando ao conteúdo, as diferenças entre duas doenças. Bom, a primeira vou explicar algumas características aqui do toque. Primeiro de todos, pensamentos intrusivos sobre temas aversivos. Bom, isso daí mostra, por exemplo, o excesso de limpeza, o excesso de organização, o medo de trocar o lugar de um copo, trocar o lugar de alguma coisa, enfim. Já com a ansiedade, por exemplo, nós temos preocupações e sintomas físicos frente a problemas cotidianos reais. Por exemplo, uma reunião de trabalho, você ter que pegar um trem, cargas de trabalho excessivas e apresentações, enfim. Basicamente isso. Voltando à questão do toque, segundo tópico, né? Comportamentos e outros pensamentos repetitivos. O toque, ele faz com que as pessoas repitam os rituais sempre ou quase sempre. Por conta disso, as pessoas vão começar a desenvolver alguns tipos de comportamentos repetitivos que fazem com que a pessoa sofra ainda mais e que a pessoa perca muito tempo. Indo para a parte da ansiedade, a ansiedade ela tem uma interpretação catastrófica dos problemas. Como se a cabeça do ansioso ela sempre acreditasse que um problema, muitas vezes um problema pequeno, ele vai engolir ou acabar com ela. Enfim, como se fosse uma superestimação dos problemas. Não sei se existe essa palavra, não sei se é um neologismo da minha parte, não sei. Pra quem aí é professor de português, me ajuda aí nisso. A terceira coisa, vamos falar aqui a respeito de alguns toques. Bom, o toque que eu acredito que é bem comum assim é o toque de contaminação e limpeza que eu já falei aqui sobre ele, né? A parte de inserir, daí existem os toques de simetria também. Por exemplo, que as pessoas elas acreditam muitas vezes que se algum objeto estiver num lugar errado, uma tragédia pode acontecer. E a quinta coisa, o pensamento de que a pessoa em si ela pode causar danos. E ela pode causar danos com aqueles que estão com ela e aqueles que são de fora, enfim. Sexta coisa são as coisas proibidas, os tabus. E ter de lidar com pensamentos relacionados com, sei lá, tabus mesmo. Por exemplo, se eu me apaixonar pelo meu médico, pelo meu professor, enfim. É basicamente isso. Voltando à questão da ansiedade, o terceiro tópico sobre a ansiedade é a superestima das ameaças, que é o mesmo que é como eu falei, interpretação catastrófica dos problemas, superestima das ameaças.
E não só superestimando as ameaças, como também a capacidade subestimada de lidar com os problemas. Como se você sentisse que não é capaz de lidar com esse problema que está na sua vida. Enfim, a quinta característica é a dificuldade de lidar com incertezas. Cara, inclusive um sintoma de ansiedade, só pra você ter uma noção, é de repente você se incomodar às vezes com uma brincadeirinha que o pessoal de trabalho fez. Enfim, se incomodar a nível de daquilo acabar emocionalmente com você mesmo. É basicamente isso. Bom, agora vamos listar os tipos de toque. E existem diversas pessoas no mundo com diversos tipos de toque diferentes. Um site que fala muito bem sobre o toque é o Psicologia Online. O site Psicologia Online ele listou 16 tipos de toque. E ele foi uma da. Aliás, ele foi minha principal fonte de pesquisa para essa parte do texto. A psicóloga e psiquiatra Maria Fernanda Cailani também fez um vídeo muito interessante sobre transtorno obsessivo compulsivo. Vamos aos tipos. O primeiro tipo de toque são as obsessões reativas. Elas acontecem principalmente por causa de um estímulo externo que pode desencadear um pouco de ansiedade. Exemplos de obsessões reativas são quartos ou mesas sujas, além de, claro, de manchas no piso do banheiro, manchas no piso, enfim. O segundo tipo, obsessões autógenas. Esses Esse tipo de obsessão ele ocorre por causa de um estímulo interno. Ele é a forma, digamos assim, mais pura do toque. Algumas pessoas sofrem de toque relacionados a pensamentos, principalmente no combate aos pensamentos que consideramos sujos ou que nós simplesmente odiamos. Exatamente aquela parte que eu falei ali sobre tabus, enfim. A terceira coisa são obsessões com compulsões manifestas. Esse tipo de compulsão ele ocorre quando uma pessoa demonstra a compulsão dela e manifesta essa compulsão para outras pessoas ao seu redor. Exemplos disso são toques relacionados à limpeza, enfim, limpeza excessiva de algum ambiente, enfim. E os toques não manifestos são aqueles que ficam dentro das mentes das pessoas. Uh, e alguns desses exemplos são a fuga de alguns pensamentos que atormentam a pessoa. Mais uma vez, nós podemos aqui falar a respeito dos toques relacionados à limpeza. As pessoas que sentem que as coisas ao seu redor podem estar contaminadas, elas fogem ou elas limpam tudo com medo de estarem em lugares sujos. Enfim, da mesma forma, há pessoas que limpam tudo que comem. Eu vi casos, por exemplo, de pessoas que limpavam, se não me engano, 3 vezes a comida que eles comiam. E quer você queira, quer não, há toques relacionados à limpeza que prejudicam a forma como uma pessoa vai olhar para outra pessoa. Às vezes, uma pessoa com toque de limpeza ela vai deixar de cumprimentar outra pessoa com medo de se contaminar. Vai olhar com asco para outra pessoa. Enfim, uma pessoa que está doente, enfim. Quer vocês queiram, quer não, isso é uma obsessão. Isso não é arrogância. E uma parte dessas coisas aí é uma obsessão. É um transtorno obsessivo compulsivo, não é uma arrogância. Bom, a sexta coisa, agora que passou a parte da polêmica, né? A sexta coisa são as obsessões relacionadas a tabus sexuais. Beleza? Não vou falar essa palavra, né? Pra não brincar com a desmonetização. Não, tudo bem que meus vídeos não são monetizados, né? Mas eu não quero ficar mal visto pelo algoritmo do YouTube, né? E assim, todo mundo gosta e vocês sabem do que eu tô falando. Mas algumas pessoas elas sofrem com alguns pensamentos nas cabeças delas.
relacionadas a coisas no mínimo estranhas. Coisas que não são consideradas nem fetiches. No caso, por exemplo, tá bom. É exatamente aquela coisa que eu falei de se eu me apaixonar pelo meu médico, enfim. Pessoas que sofrem com pensamentos que elas não controlam e que sofrem com muitas imagens mentais relacionadas a essas coisas. As pessoas elas sofrem exatamente para fugir dessas imagens mentais. Elas têm elas têm vontade de fugir dessas imagens mentais porque essas imagens mentais elas causam sofrimento para essas pessoas. Enfim. A sétima coisa é o toque de acumulação. Digamos, por exemplo, uma pessoa que acumula bastante papéis em casa, uma pessoa que trabalha num escritório que acumula muitos papéis, muitas vezes papéis que não tem nenhuma necessidade. A pessoa que guarda tem... Ou vamos um pouco além disso. As pessoas que guardam embalagens velhas, comida estragada, papel rasgado, comida estragada com medo, por exemplo, de que a pessoa ela fique sem comer, enfim. Oitava coisa são as obsessões de ordem e simetria. Exatamente aquilo que eu falei, por exemplo. Aquelas pessoas que pensam que se colocarem um copo em um lugar errado, elas. Alguma coisa pode acontecer. As pessoas que têm esse toque, elas são extremamente metódicas na hora de distribuírem os objetos, colocando os copos numa certa posição, os outros objetos numa outra posição, enfim. E é exatamente aquilo que eu falei, que quando o toque acontece com uma maior gravidade, a pessoa ela tende a organizar as coisas com medo de que alguma outra coisa aconteça. E o toque religioso. E pessoas com toques religiosos sofrem muito, muito. A qualquer pensamento eles acreditam que eles estão pecando. Não só qualquer pensamento, como qualquer ação, qualquer coisa. Tudo para eles pode ser considerado blasfêmia. Além de querer muitas vezes fugir dos próprios pensamentos, enfim. Pensa, por exemplo, num pensamento. Não vai outro neologismo aqui, se essa palavra não existe, né? Um pensamento blasfêmico aqui. Esse pensamento ele faria com que a pessoa sofra mais ainda. Porque e tipo a pessoa não tem controle desse pensamento, ele circula cada vez mais pela vida daquela pessoa, ele circula cada vez. De repente a pessoa tá jogando videogame de boa, daí aparece lá, sei lá, um pensamento de. Enfim, um pensamento ruim, basicamente. A pessoa ela vai querer fugir desse pensamento. Claro. A décima coisa são as obsessões somáticas, que elas estão relacionadas a medos relacionados com o próprio corpo, o cuidado com os órgãos, o cuidado de não contrair uma doença. Isso são preocupações excessivas que podem fazer com que a pessoa faça exames mais do que o comum. A décima primeira é a obsessão relacionada à violência, que mostra um medo enorme de acabar perdendo o controle, de acabar agredindo os outros ou a si mesmo. O décimo segundo é a obsessão relacionada às falhas. Se trata de acreditar, por exemplo, que uma determinada falha pode te prejudicar muito mais do que o comum. Por exemplo, pessoas que começam a ter medo por terem deixado a porta aberta. É, E não um medo comum de ter deixado a porta aberta, mas um medo completamente fora do comum, enfim. A décima terceira é a obsessão relacionada à própria morte ou à morte de alguém. O medo irracional da morte de uma pessoa querida. E a partir dessa obsessão, a pessoa pode desenvolver a obsessão de comprovação.
A obsessão de comprovação, ela é um toque que ele é geralmente acompanhado por outros toques. Exemplos disso são verificar que uma pessoa querida está viva, verificar se nada da sua casa foi roubado, olhar 13 vezes para saber se o computador está desligado, enfim. Esse toque está relacionado com outras compulsões. O 15º é o toque de contagem. E o ritual do toque de contagem consiste em você contar alguma coisa. Uma série de objetos, de repente você contar uma série de objetos que estão em um determinado local. Enfim, esse toque ele pode ser considerado como uma obsessão se tiver como objetivo aliviar outra obsessão. Enfim. 16º é o toque de repetição, que ele é um toque extremamente amplo, mas que ele consiste, por exemplo, em lavar certa comida como uma maçã por umas 3 vezes, verificar uma ou mais de uma vez se você fechou a porta, enfim. É como se você estivesse repetindo certos rituais que você não consegue se desprender por uma certa quantidade de tempo. É basicamente isso. As consequências do toque. Bom, a primeira de todas, prejuízos no trabalho e na vida cotidiana. Bom, eu já falei aqui que a pessoa que tem toque ela vai sofrer, ela vai se prejudicar bastante no trabalho dela. É que nem eu falei, uma pessoa que verifica de 13 vezes se o computador está realmente desligado. Ela é uma pessoa que vai ter alguns problemas porque ela vai perder muito tempo com esse toque. Enfim, da mesma forma, cara, nós acreditamos nesse mundo acelerado que nós vivemos, que tempo é dinheiro. E assim, quando você perde muito tempo, de repente, você pode acabar se atrasando pro trabalho ou você pode acabar acordando mais cedo e dormindo menos por causa disso. Consequentemente, dormindo menos. Daí, de repente, seu outro dia vai ser uma bosta, o seu trabalho vai ser uma bosta, enfim. Isso daí é um prejuízo no seu trabalho. Você tá lá cansado porque você não dormiu direito, o seu trabalho sendo uma bosta. É basicamente isso. A segunda coisa é o envolvimento em relacionamentos problemáticos e instáveis. É que nem eu falei, prejuízo na sua vida cotidiana. Da mesma forma como você pode fuder seu trabalho, você pode fuder seus relacionamentos. Uh, como eu posso dizer? A outra pessoa muitas vezes ela vai te julgar por aqui. Muitas vezes não, mas eu diria que 80% das pessoas não estão aptas a lidarem com pessoas com transtornos mentais e tipo, cara, na boa, isso daí é algo que eu vejo assim, tá ligado? É, e tipo, mano, não é só culpa daquelas pessoas, eu admito também. E, cara, na boa, eu diria que essas pessoas que não estão prontas para lidar com as pessoas com toque, elas vão ser umas pessoas que vão julgar. Basicamente isso. E, cara, isso é foda. Esse relacionamento ele vai ser problemático e instável uma vez que você tá julgando uma coisa que a outra pessoa não tem controle. Enfim. A terceira coisa é a má qualidade de vida. Cara, na boa, você tá se culpando por algo que te faz perder muito tempo. Algo totalmente patológico que te faz perder muito tempo. É isso que é um toque. A quarta coisa é ansiedade. Preciso nem dizer, né? Quinta coisa, depressão. Outra coisa que eu não preciso nem dizer. Sexta coisa, transtornos alimentares. Pessoas com toque, elas tendem a ter transtornos alimentares sim, sabe por quê? Principalmente daquela questão de você lavar muitas comidas. Isso daí é bem complicado. A sétima coisa são os pensamentos e as tentativas de
SUICI acento. E vocês sabem o resto, né? Eu não vou falar essa palavra aqui porque vai que o YouTube ele dá uma frescada assim. Vai que, né? Cara, na boa, você já teve a sensação de estar perdendo o controle da própria vida? Então, eu acredito que é mais ou menos isso. E a oitava coisa é o alcoolismo e o abuso de substâncias também. A nona coisa é o tique. A décima é o isolamento social, porque, como eu falei, cara, muitas vezes as pessoas ao seu redor elas não compreendem aquilo que você está passando. E por conta disso, as pessoas as pessoas com toque elas tendem a se isolar um pouco. A décima primeira coisa é a dermatite de contato. Décima segunda é o impacto na produtividade. Eu já falei aqui a respeito de prejuízos no trabalho e na vida cotidiana, né? A décima terceira é a perda de prazo. Novamente, prejuízos no trabalho e na vida cotidiana. Já pensou, tipo, você tá trabalhando muito mais em algo secundário, cara? De repente uma compulsão que você tem, de repente as coisas que estão ao seu redor, quer dizer, a limpeza das coisas ao seu redor ao invés de você estar focando no seu próprio trabalho, enfim, basicamente isso. A décima quarta coisa é a procrastinação. E a décima quinta é o constrangimento em ambientes sociais, principalmente em reuniões, quando não queremos, por exemplo, apertar a mão das outras pessoas. Enfim, cara, e vamos às causas do toque. A primeira causa é a causa genética. E os cientistas, de maneira geral, eles acreditam que o toque está relacionado à origem genética do paciente. Isso mostra que isso pode ter passado de pai para filho. No caso de compulsões ou toques puros, é muito mais comum que o transtorno tenha passado de geração em geração. Apesar disso, eles ainda desconhecem quais genes podem estar relacionados a algumas doenças mentais, como é o caso do toque. A segunda coisa é uma causa cerebral, que é a serotonina. E é provável, aliás, é comprovado que alguns dos sintomas do toque, eu escrevi toque com QUE, que merda, viu? Aqui no meu roteiro. E não o toque a sigla, que merda. E é comprovado que os sintomas do toque estão relacionados à serotonina. Existem alguns tratamentos para o toque que envolvem o aumento da disponibilidade desse neurotransmissor no seu cérebro. E claramente, o toque ele pode estar relacionado a outras doenças. E existem algumas doenças que podem acelerar o toque ou desencadear. Derrames ou AVC são exemplos de doenças que podem levar ao toque. Agora eu tô preocupado, viu? Porque eu não sei se a gente pode falar essa palavra no YouTube também. E podemos citar entre as doenças que podem causá-lo: a esclerose múltipla, a doença de Parkinson, a paralisia supranuclear progressiva, quase não sai, né? Mas é isso. A quarta causa são as mudanças na fisiologia. E o toque está relacionado principalmente por alterações no tálamo e no córtex órbito-frontal. O tálamo tem a função de demonstrar para o cérebro que estamos em perigo. E o córtex órbito-frontal ele deve saber se o perigo é real ou não. Por isso, cara, a gente pode concluir que a partir de algumas mudanças na fisiologia do seu cérebro, uma pessoa ela pode começar a sofrer de toque. E a quinta causa são as crenças. Digamos, são crenças praticamente limitantes, né? Enfim. E, quer dizer, não sei, mas. Assim.
Cara, na boa, isso me tensionou, não sei, mano, né? Mas, enfim. As crenças que uma pessoa tem sobre uma determinada coisa são extremamente complicadas. As crenças, elas podem prejudicar muito a pessoa. A terapia cognitivo-comportamental tem como foco principal ajudar as pessoas a mudarem um pouco as crenças. E exemplos disso, por exemplo, são as crenças de que algo está sujo, que algo precisa ser lavado. Crenças de contaminação de modo geral, por exemplo. E provavelmente há muito mais causas para o toque, mas essas cinco aqui foram as principais que eu achei na internet e foram as principais que, assim, que os sites relacionados à psiquiatria eles mostraram pra mim. Agora o tratamento do toque. E existem duas formas principais de tratamento, sendo elas a terapia cognitivo-comportamental e o uso de medicamentos antidepressivos. E vamos falar abaixo sobre cada uma das formas de comportamento. Meu Deus! Tratamento. A terapia cognitivo-comportamental ela tem por principal objetivo fazer com que a pessoa experimente o sofrimento que ela está passando. Olha que loucura. Se uma pessoa tem problemas de simetria, por exemplo, o psicólogo, muito bem instruído, por quê? Porque, meu, não vai fazer isso daí em casa, pelo amor de Deus, né? Não vai fazer isso em casa. Deixa o psicólogo, porque o psicólogo ele sabe lidar com isso, beleza? Ele vai. Se a pessoa tem um toque de simetria, por exemplo, o copo tá nessa posição, ele vai colocar aqui em outra posição. Mas, assim, é que nem eu falei, cara. Isso tem por objetivo mudar as crenças da pessoa. E, assim, isso tem o principal objetivo de fazer com que o paciente ele comece a entender que não é problemático que o copo mude de lugar. Cara, é o seguinte, eu acredito, eu não recomendo vocês fazerem isso em casa. Não recomendo. Cara, porque meu, você vai num médico e muito provavelmente a pessoa que ela tem um toque que o que o cara que é um terapeuta cognitivo comportamental, ele vai tratar essa pessoa, ele vai fazer isso com um preparo gigantesco antes de fazer isso. Enfim, é exatamente por isso que eu tô falando, mano, não faz isso em casa, cara, não faz. Tipo, não vai tentar quebrar o ritual dentro de casa. Passa no psicólogo, é tipo isso, passa no psicólogo. A segunda forma de tratamento é o uso de antidepressivos. E como eu falei, as pessoas que sofrem de toque por muitas vezes, elas têm problemas relacionados à serotonina. Alguns remédios antidepressivos têm a função de ajudar o paciente a melhorar a emissão de serotonina no cérebro. Os medicamentos mais utilizados para o tratamento são a cloripramina, quase não sai, né? Indicado para pacientes acima de 10 anos. Fluoxetina, não sei pronunciar isso, para pessoas acima de 7 anos. Flucocaxi, aliás, flucochamina, indicado para maiores de 8 anos. Paroxetina, indicado apenas para adultos. Sertalina, indicado para pessoas acima de 6 anos. Mais uma vez, eu venho aqui falar, meu, não procure esse remédio na farmácia sem antes ir num psicólogo. Meu, passa no médico, tudo direitinho. Se você tá sentindo alguma coisa relacionada a um toque, cara, passa no médico. Vê aí o que ele tem a falar a respeito disso. Vê se ele vai passar um medicamento, vê tudo isso. Por quê? Não sai tomando antidepressivo aí, não sai fazendo bosta por aí. Porque eu acho que
Não dá nem pra você vender antidepressivo sem receita, né? Pois é. Então, cara, na boa, não faz bosta. Vai no médico, é tipo isso. Se você tá precisando de ajuda, cara, vai no médico, enfim. Vai no médico, é tipo isso. Vai no médico. Se você tem algum sintoma de toque, vai no médico. E é basicamente isso, cara. Considerações finais é que, cara, na boa, o toque ele é uma doença muito complicada que a pessoa não tem controle. E, tipo, é uma doença que começa a fuder a vida da pessoa. E, cara, se você tá vendo que alguma mania sua tá começando a fuder sua vida, tá começando a prejudicar sua vida, e ao médico é essencial. Basicamente isso. Vá ao médico, veja o seu quadro tudo bonitinho, seu quadro clínico tudo bonitinho, pra você não fazer merda, pra você não prejudicar ainda mais a sua vida. Basicamente isso. Por quê? Porque toque, cara, transtorno mental, tudo isso tem um tratamento. E hoje nós temos esse recurso, nós podemos recorrer ao tratamento. E recorrer ao tratamento é essencial. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido explicativo. Espero que eu não tenha enchido muita linguiça. Eu espero que. É como eu falei, espero que tenha ficado explicativo. E, cara, na boa, é que nem eu falei, mano, mais uma vez, se você tem toque, se você tem alguma mania que você não consegue controlar, vai no médico, vai no psicólogo, vai no clínico geral. Porque o clínico geral, o psicólogo, ele vai ter mais ou menos um certo, não posso dizer, preparo para lidar com isso. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês deixem o like de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, porque esse comentário a respeito de vídeos sobre saúde mental, na minha opinião, é bem importante mesmo. Pra que vocês. Pra que eu saiba se eu não tô falando bosta, se eu não tô enchendo abobrinha, enfim. Compartilhem esse vídeo. Se inscrevam aqui no meu canal no YouTube também, me sigam nas minhas outras redes sociais, no caso o TikTok, o Kawaii, Instagram. E é isso. Falou, gente. Tchau.